o Bitcoin não seja para você. Talvez não seja o tipo de investimento recomendado para o seu perfil. Talvez você está só se empolgando com as possibilidades que o Bitcoin traz. Possibilidades essas de alavancar o capital, seu patrimônio ali. Está exposto a ganhos realmente incríveis. Porém, até com a liberdade que o Bitcoin pode oferecer, também é importante entender que o Bitcoin não é para todos. Se você é uma pessoa medrosa, não medrosa no termo pejorativo, mas tem certo receio ao risco, ou que age sempre na emoção, o Bitcoin definitivamente não é o tipo de investimento ideal para você. A gente tem que ser bem sincero. Nesse vídeo aqui em específico, eu vou estar explorando junto com você porque o Bitcoin exige uma mentalidade um pouco diferente e porque, se você estiver preparado para lidar com isso, com risco, volatilidade e controlar suas emoções envolvidas em toda a operação, talvez seja ideal para você. Agora, se você não está disposto a isso, não quer tentar controlar, não quer tentar melhorar, talvez seja melhor considerar outras opções de investimento, realmente. O Bitcoin não é para quem tem medo de risco. Isso aqui já é para deixar óbvio, claro. O primeiro ponto fundamental que você precisa entender sobre o Bitcoin é que ele é um ativo extremamente volátil, tá? Por que o Bitcoin é tão volátil? Bom, o Bitcoin é o livre mercado no seu estado mais puro. Diferente das ações, fundos imobiliários ou qualquer coisa paralela do tipo, o Bitcoin e outras criptomoedas em geral, elas operam 24 horas por dia, sem nenhuma interferência central, onde pode travar o mercado em caso de quedas acentuadas, um circuit break ali com o mercado de ações. Não, o Bitcoin não tem isso. Ele opera livremente 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem pausas. Notícias essas que podem causar uma queda no mercado de ações, que daí pode ser acionado o circuit break ali, pausar as operações. No Bitcoin isso não acontece, cara. Vai continuar caindo mesmo. E você tem que ter estômago, tem que ter ciência e plena noção daquilo que você está operando ali. Tem que ter um fundamento muito forte na hora que a emoção bater, porque é inevitável que nesses momentos dúvidas aparecem. E você tem que ter uma crença do porquê você comprou aquilo antes, ter aquilo bem enraizado na sua mente e também ter consciência que o mercado, principalmente no mercado cripto, oscilações e a volatilidade aqui vem tanto para baixo, tanto para cima. Oscilações no preço do Bitcoin que sobe lá para cima, dá aquela porrada gigantesca, vai lá para cima o Bitcoin, você também pode ficar empolgado e achar que o Bitcoin vai continuar subindo e assim cometer também outra cagada, tá? Se emocionar na hora e cometer outro erro. Por exemplo, em 2021 o preço do Bitcoin subiu 60 mil dólares, mas logo caiu para menos de 30 mil dólares. Isso é uma oscilação de quase 50% em um curto espaço de tempo. Agora imagine você ter investido um bom dinheiro em Bitcoin nesse período, apenas observando o valor e o preço dele, e a sua carteira despencar em poucos dias. Isso emocionalmente é desafiador, ainda mais para quem está iniciando no mercado. Agora imagine se em 2021 você segurou esse Bitcoin, não vendeu, caiu, você segurou para 30 mil, e pelo contrário, caiu para 30 mil. Se já era um ativo considerado bom e você viu o valor naquilo, quando custava 60 mil dólares, porque quando caiu para 30 você não aproveitou, não viu aquilo como uma promoção e realmente aportou mais, já que você já estava comprando um ativo quando ele estava com um preço maior. E se você tivesse feito essa estratégia, a gente viu que ano passado, 2024, o Bitcoin bateu 100 mil dólares. Imagina aí.
nessa mesma situação, mesmo contexto, mas formas de agir diferentes. E isso é o que vai definir uma pessoa ter sucesso ou não realmente no mercado cripto e com Bitcoin. Se você tem medo de perder dinheiro rapidamente ou não está preparado para essas grandes oscilações, o Bitcoin pode ser uma fonte constante de estresse. Você vai estar só se estressando ali, ficando ansioso. E a gente sabe que esse combo só termina em fracasso. Esse tipo de volatilidade não é para quem não consegue lidar com o risco, tá? É preciso uma certa mentalidade para lidar com ativos desse tipo. O Bitcoin em si e outras criptos também, que caem tanto ou muito mais que o Bitcoin, as altcoins, quando o Bitcoin cai uma queda de 50%, as altcoins vêm forte também na queda, 80%, 90%, e algumas, dependendo do projeto que você pegou ali, uma meme coin, aquilo simplesmente some do mercado e você nunca mais vê aquela criptomoeda. Por isso que muitas vezes as pessoas caem nesse maldito erro. Elas observam o Bitcoin, realmente assistem um vídeo como esse, falam, eu tenho controle emocional. Aí cai em outro erro, o erro da ganância, né? Vê outras altcoins, vê o Bitcoin, por exemplo, lá em 2021, custando $60 mil. Pensa assim, nossa, o Bitcoin tá muito caro, 60 mil, nossa, é muito, muito difícil o Bitcoin chegar a atingir, sei lá, $100 mil, como atingiu ano passado. Isso é mais difícil. Ou duplicar de valor, sei lá, $120 mil. Isso é muito difícil, mas pode ser mais fácil. Essa meme coin aqui, que vale centavos de dólar, via custar $1. É mais fácil isso. Aí vai lá e aporta muito naquilo ali, achando que o projeto realmente promete alguma coisa. E quando vem uma queda desse tipo, esse projeto simplesmente some. A pessoa se estressa com o mercado, para de querer arriscar novamente, fecha os olhos, ignora o resto e acaba anos depois vendo que deixou uma grande oportunidade passar só porque teve uma grande ganância ali e geralmente não quer estudar o mercado, não quer estudar estratégia. A pessoa só quer o simples, quer comprar uma coisa mágica e que quer que ela suba rapidamente também, quer ficar milionário rápido. A verdade é essa. O Bitcoin nunca foi para obter lucros rápido, ou se basear em emoções de momento. Muitos investidores novatos cometem esse erro de comprar o Bitcoin durante uma alta, por exemplo, acreditando que o preço vai continuar subindo e depois vendem no pânico. Caiu 25%, o cara já fica desesperado porque vendeu a moto dele e tá desesperado, quer vender, o Bitcoin assume prejuízo e sai achando que o Bitcoin não é pra ele, e não é pra ele mesmo, velho. Vamos ser sinceros, um cara desse, por favor, né? Esse é o efeito da emoção do mercado, o efeito manada, né, que o pessoal costuma falar. Quando muitos investidores, sardinhas, esses termos assim que o pessoal gosta de chamar, pouco pejorativo, mas o pessoal gosta de falar para denominar as classes do mercado. Aí em seguida as sardinhas vendem. Vai lá os tubarões que tem uma ciência do mercado, tem uma noção do que está acontecendo, tem calma, tem paciência, vê o que está acontecendo no mercado, sabe o que está ocorrendo e sabe que aquilo vai passar, vai lá e compra as mãos de alface que estão vendendo ali, tá? O mercado é uma forma brutal de transferir riqueza de pessoas com emoção fraca, com mão leve, para pessoas que têm um conhecimento naquilo que estão fazendo. O mercado é uma forma mais brutal disso. Esse comportamento conhecido como investidores emocionais tentam vender quando o preço estão caindo ou comprar durante uma alta significativa. Geralmente as pessoas costumam se interessar por ativos em geral quando tem muita gente falando, muita gente ganhando dinheiro, youtubers fazendo vídeo e as pessoas vão atrás daquilo. Geralmente isso aí numa uma alta acontecendo ali no momento, as pessoas ignoram que aquele influencer que elas estão vendo ali,
ou aquele amigo que ela tá vendo lá, tá vendo stories ou alguma coisa, acompanhando a vida daquela pessoa, elas esquecem que essa pessoa pode ter muito bem uma trajetória antes, sei lá, 3, 4 anos antes, ter aplicado esse dinheiro, ter estudado, ter conseguido conhecimento no mercado e ter uma certa experiência, uma bagagem. Ela ignora tudo isso e só quer o lucro, não querendo ficar também os seus 4 anos, 5 anos estudando, aplicando, entendendo as oscilações do mercado cripto no geral. Não querem o lucro rápido, se ferram, saem falando que aquilo não é para elas ou que não dá certo, tá? Se você conhece alguém que toma decisões financeiras baseadas no medo ou ganância, você pode tomar e tomando as suas impressões. É como vender no pior momento ou comprar quando o mercado está inflacionário, o que pode prejudicar significativamente os seus investimentos. Aqui é clássico, né? Você nunca pode tomar. Você pode usar as métricas tanto de ganância, aquela euforia. Geralmente, aqui já é uma dica e algo que você deve sempre usar no mercado. Quando as pessoas, em geral, estão muito gananciosas, você deve fazer o oposto, tomar receio naquilo ali, entender porque aquilo tá daquela forma, porque no geral o que ocorre em seguida é talvez uma alta histórica e o preço vir a se corrigir depois, e você já deve ter essas métricas bem embasadas. Agora, se o mercado tiver com medo, é hora de você ser ganancioso, você ter você tá pronto para agir, tá pronto para entrar no mercado e aportar mais e mais. Geralmente você costuma fazer o oposto do que o mercado está fazendo nesses dois polos específicos. O Bitcoin requer que você tenha um conhecimento e desenvolvimento pessoal. Outro ponto fundamental é que para investir em Bitcoin você precisa entender que o mercado e a tecnologia por trás dele, tá? Se você tem uma noção do que é Bitcoin, os fundamentos do Bitcoin jamais serão alterados. Se você entendeu isso e você assumiu que precisa comprar esse ativo pelo seu valor intrínseco, por Bitcoin não ser controlado por nenhum governo, nações nenhuma ali, o Bitcoin não tem dono, não pode ser confiscado ou bloqueado. Ele é a melhor moeda ou melhor reserva de valor possível, o Bitcoin. Se você tem tudo isso gravado na sua mente, o preço do Bitcoin não vai ser significativo nesse quesito. Por quê? O mesmo Bitcoin vendido a $100.000 é o mesmo Bitcoin que após uma correção foi para $80.000 e ele está no valor mais abaixo, o que significa que você deveria comprar mais, estar mais atento ao mercado, ser um pouco mais ganancioso naquele momento, quando as pessoas estão com medo. Por quê? Porque o Bitcoin em si não teve nenhum valor alterado, é o mesmo Bitcoin, assim falando. Você só deve estar atento às movimentações das pessoas no mercado, tá? Aí é o mercado funcionando, o livre mercado, compra e venda de Bitcoin operando no seu estado ali, e esses preços, a volatilidade vai ocorrendo, mas o Bitcoin em si é diferente das ações, por exemplo. Porque uma ação desvalorizou. Bom, talvez a empresa tenha feito uma péssima gestão ali naquele ciclo de mercado. Talvez o CEO se meteu em alguma parada ali que gerou controvérsia, algo desse tipo. O balanço da empresa foi ruim. Essas coisas que precisam ser analisadas. O Bitcoin não. O Bitcoin é totalmente diferente. Os valores, os fundamentos do Bitcoin nunca serão alterados. É o mesmo Bitcoin que você vai estar comprando e vendendo em o preço X ou o preço Y. Tá? Por isso que esses fundamentos precisam ser estudados e você tem que ter plena noção deles. Tá? E isso daqui você depois, em seguida, deve trabalhar um pouco mais a sua mentalidade, tá? Não só no quesito dinheiro, investimentos, algo desse tipo, mas sim voltada para o próprio Bitcoin.
e as outras criptos em geral, e você saber diferenciar o que é Bitcoin e o que é cripto. São coisas que são totalmente diferentes, vai por mim, são diferentes quando você começa a estudar o mercado, porque o Bitcoin possivelmente, tá? A gente tem que falar sempre possivelmente, mas até com um pouco mais de se fosse para chutar o balde mesmo, o Bitcoin nunca será destronado, nunca sairá do top 1, tá? Mas a gente fala possivelmente, por quê? Porque os fundamentos principais do Bitcoin não serão, jamais conseguirão ser copiados. Talvez o seu código sim, quer dizer, o seu código sim pode ser copiado. As pessoas podem pegar a estrutura do Bitcoin e criar outras criptomoedas, outras altcoins, alternativas ao Bitcoin. E desde que o Bitcoin surgiu, de 2008 para cá, quando o white paper foi lançado, várias altcoins surgiram. Hoje mais de 20 mil altcoins tem no mercado, aí 18 a 20 mil. E nenhuma vai superar o Bitcoin no quesito se tornar um dinheiro propriamente dito descentralizado. A maioria são projetos que tem um apelo central ali no meio, uma figura de um desenvolvedor famoso, uma equipe por trás de marketing ou até um dono por trás. Aquela parada tem rosto e por isso é centralizada em algumas decisões, se não em todas. E diferente do Bitcoin, ela não cresceu de baixo para cima, elas cresceram de cima para baixo. As decisões são tomadas de cima para baixo, que é da equipe central, que geralmente controla a maioria dos tokens ali, tem um apelo e uma decisão mais forte naquele projeto. A maioria se vende como descentralizado, mas no fundo, se você estudar, você vai entender que não são, tá bom? E o Bitcoin é diferente de todas as outras criptos por causa disso, tá? Toda a história do Bitcoin, se você for entender, o Bitcoin nunca sendo imposto, o Bitcoin nunca tendo uma equipe por trás ali de marketing, algo desse tipo, incentivando as pessoas. Todo a orgânica do Bitcoin, o organismo que o Bitcoin foi criando até hoje, até chegar nos dias de hoje, tudo isso não pode ser replicado. Isso que vem do livre mercado, da adoção genuína das pessoas, dessa descentralização realmente genuína, as pessoas aceitando aquela ideia e realmente colaborando. Esse organismo que se tornou o Bitcoin não pode ser copiado. O código sim, talvez até as ideias sim. Alguém pode pegar essas ideias, como já pegaram, e falar: bom, a gente tem outra cripto aqui e melhorada. Pegamos alguma coisinha do Bitcoin que, sei lá, tem algum debate sobre e melhoramos. Não são mais 21 milhões de tokens como os Bitcoin que serão produzidos de Bitcoins. Não, agora tem 100 milhões nessa minha cripto aqui. Então compre ela. Ela não é tão escassa, mas ela vai ter alguma coisa a mais, algo desse tipo. E mesmo assim, esse token X não vai ter tanto apelo quanto o Bitcoin, porque naturalmente isso precisa ser divulgado, e sendo divulgado tem uma grande equipe ali por trás e é centralizado por conta disso. Por isso, a conclusão aqui estuda Bitcoin, tá? O Bitcoin é uma oportunidade poderosa, mas também tem grandes riscos e você tem que ter ciência disso, tá bom? Se você realmente quer investir em Bitcoin, se torna realmente um Bitcoiner, precisa ter noção daquilo que você tá comprando, tá bom? Já se inscreve aqui no canal para próximos vídeos e valeu!